Amém. Você já deve ter pensado como que a igreja local pode causar um impacto no coração das pessoas e especialmente ao incrédulo que participa do culto, né? Geralmente faz parte da preocupação, olha, como é que nós podemos atrair pessoas à igreja? Como é que nós podemos ganhar pessoas para Cristo? Nós temos aqui na apresentação dos irmãos a distribuição do Novo Testamento é o meio, né? Você evangelizar, ter um contato corpo a corpo com as pessoas e poder comunicar o evangelho. Mas também há aquele grupo que fica se perguntando e vamos dizer assim, cheios de estratégias. Como que esse momento que nós temos agora pode ser útil tanto para o crente quanto para quem não crê em Deus? Algumas igrejas, quando tentam solucionar esta preocupação que é lícita, acabam caindo em algo que é chamado de pragmatismo. Qualquer meio empregado justifica o fim que é nobre. Ou seja, nós queremos ganhar almas. Pode-se tudo. Nós queremos que as pessoas venham à igreja. Então vamos usar estes meios, porque no final, estes meios justificam o fim que é nobre. Vamos promover uma festa. Vamos fazer um bazar. Vamos fazer uma fé, um sopão. Vamos fazer inúmeras coisas, a fim de que as pessoas venham e ouçam, porque no final o nosso desejo é nobre. Nós queremos que pessoas se acheguem a Cristo. Nós queremos ganhar almas para Cristo. Então qualquer coisa vale, né? Eu já mencionei há muito tempo atrás, pesquisando alguma das bizarrices que acontecem em alguns lugares aí. Tem igrejas que formam um ringue de MMA, tem outras que colocam... Eu lembro de uma igreja que eu vi que colocou um touro mecânico, e eles colocavam o pessoal lá para ficar pulando um touro mecânico. Outro teve um sorteio de uma BMW, a igreja fez um sorteio de uma BMW, muita gente tinha que cumprir um certo número de cultos participando. Se você pesquisar na internet, você vai ver de tudo. Vai ter de tudo quanto é tipo. Tem pastores que se vestem de super-herói, Chapolin, Batman, Super-Homem e tal. Alguma coisa tem que ser válida para atrair essas pessoas. Por outro lado, pessoas, não falando da igreja agora falando das pessoas que visitam uma igreja local e elas estão procurando um lugar para congregar. Por outro lado, pessoas quando procuram uma igreja, elas possuem uma lista de requisitos que julgam no seu coração ser útil e interessante para ela. No final, o que essa pessoa tem em mente é o seguinte: como posso experimentar de fato a presença de Deus nesse local? Quando pessoas estão procurando igreja, elas têm alguns requisitos, algo que a igreja tem que se encaixar naquela lista para ela, para que ela ceda o seu tempo naquele local. Mas no final, o que essa pessoa está procurando? Ela quer o quê? Como que eu posso experimentar Deus ali naquele? Qual é a certeza que eu tenho de que Deus vai estar agindo nesse local? Como que eu sei que o meu tempo nesse local não vai ser perdido? Não é uma busca ilícita. Não é uma preocupação de menos importância, a saber, como uma igreja pode viver de tal forma a expressar a presença de Deus no seu meio. Como é que as pessoas que saem do culto hoje vão sair convictas de que Deus estava aqui, ou de que Deus está aqui, de que Deus agiu em nosso meio? Como posso discernir um local onde Deus realmente se faz presente? Numa época marcada pela pós-modernidade, se você não está familiarizado com esse termo, mas a pós-modernidade ela traz algumas características, por exemplo, o individualismo, o eu em primeiro lugar, com a subjetividade. Não há uma ideia ou um interesse de sermos objetivos na comunicação. O hedonismo é a ideia de que o prazer em primeiro lugar. Eu preciso ser feliz, preciso estar alegre, tudo tem que girar em torno disso, de eu ser feliz. Consumismo, né? Você precisa ter ao invés de ser. Narcisismo, louvor ao eu, à pessoa. A ausência de valores. O culto e o conteúdo da mensagem podem ser fatalmente descentralizados em Deus e ser centralizado no homem. Então, em outras palavras, quando uma igreja se torna, ou ela é contaminada pela pós-modernidade, todas essas características que nós mencionamos aqui, o culto vai ser centrado no homem.
em como agradar o homem, como fazer você se sentir bem nesse local, mas não a partir de Deus, mas a partir de tudo que o seu coração quer, e às vezes, na maioria das vezes, não provém de Deus a solução de todas essas coisas que o homem quer. E quando uma igreja cede a esse clamor pós-moderno, a presença de Deus se perde do local. Quando há uma busca pelas fórmulas e pelos meios e esquece-se o conteúdo e a palavra, vai cair no problema da igreja de Corinto. A igreja de Corinto não era uma igreja pós-moderna, mas era uma igreja que estava falhando no método. Era uma igreja que estava falhando em como alcançar os incrédulos. A parte que nós estamos tratando hoje é a visão missionária de Paulo no culto público. Como que o culto público, incluindo pessoas que não creem ou que não vieram à salvação ainda, deve contribuir para que estas pessoas sejam confrontadas e convictas dos seus pecados, se renderem em temor a Deus. Então, qual é a ideia central desses versos que nós lemos hoje, do verso 20 ao verso 25? Lembra, pregação expositiva, pegar a ideia central do texto e fazer deste a ideia central do sermão. Essa é a nossa tarefa. A presença de Deus no culto está condicionada à comunicação de sua palavra. A presença de Deus no culto está condicionada à comunicação de sua palavra. Qualquer outro meio que substitua o conteúdo pela forma resultará em zombaria no lugar do temor a Deus. É isso que Paulo diz aqui. E se entrar um indouto em um culto e ver todo mundo falando em línguas, o que eles vão pensar? Eles são loucos. Mas e se essa pessoa entrar e ser confrontada com a pregação clara da palavra? Essa pessoa vai ser arguida, a palavra vai revelar os intentos do seu coração, e se convencida pelo Espírito Santo ali, ela vai cair de joelhos, ela vai temer a Deus, e ela vai se arrepender. Paulo, nesse trecho, ele está preocupado de como que o que estava acontecendo na igreja naquela época estava mais afastando do que aproximando as pessoas de Deus. Então nós temos dois pensamentos básicos para meditarmos nesses 5 versículos. A edificação do culto público é proporcionada somente por pessoas maduras em Cristo. Essa é a primeira parte do que nós precisamos meditar. Culto público, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Como que isso pode ser útil para todos? Resposta: se pessoas maduras participarem. Se tiver pessoas maduras aqui, na organização, na direção da palavra, dos hinos, se tudo o que for promovido aqui girar em torno de produzir maturidade, fazer as pessoas crescerem na fé. Então, de onde que eu estou tirando isso? Olha o verso 20. Pessoas maduras em Cristo, elas são úteis para promover a edificação do culto público. Verso 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Pessoas maduras são úteis para promover a edificação do culto público. Os irmãos sabem de que maneira Paulo via a igreja de Corinto. Como que Paulo chamou a igreja de Corinto no capítulo 3? Eu queria falar-vos a espirituais, mas vocês são carnais, crianças. No capítulo 12, 13, de forma muito mais enfática e uma tônica muito maior, Paulo fala: vocês não são maduros na fé. Chega no capítulo 11, na hora da prática da ceia e da comunhão dos irmãos, mais uma vez nota-se uma criancice, uma imaturidade no seio da igreja. Novamente aqui, no uso dos dons, ele repete essa visão, essa constatação da igreja de Corinto. Vocês precisam ser pessoas maduras na fé. Vocês precisam no juízo, no entendimento, que é essa ideia de juízo. Juízo aqui não é o julgamento, mas é no entendimento de todas as coisas. Vocês precisam ser maduros. A maturidade aperfeiçoa o nosso caráter. E ele diz o seguinte: sede maduros, como ele diz, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Mas se nós não
formos adultos no juízo, o que isso vai resultar? Resposta: continuaremos a ser maliciosos, maldosos. E malícia, especialmente nesse contexto, não é tanto o ato da maldade em si, mas é um contraponto do juízo. Ignorantes, inocentes, sem o conhecimento. O que Paulo está conclamando à igreja é o seguinte: se vocês se portarem como pessoas maduras, e a maturidade primeiramente é benéfica para vocês vão crescer, vocês vão amadurecer, vocês serão úteis uns para os outros e vocês estarão preenchendo essas brechas no caráter de vocês. Não sejais meninos no juízo, mas na malícia sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então a maturidade aperfeiçoa o nosso caráter, e a maturidade nos dá condições de discernir o que é útil do inútil, carnal do espiritual. Esse texto não está desconexo do que ele passa a orientar a respeito do uso do dom de línguas e o dom de profecia. Por quê? Porque se eles fossem meninos no juízo, eles não veriam o problema que línguas estava sendo no culto público. Se eles fossem ou se tornassem adultos no juízo, eles entenderiam a mensagem de Paulo no capítulo. Se você notar o capítulo 14, Paulo está falando a mesma coisa de diversas maneiras. Ele está falando o seguinte: as pessoas são edificadas quando a mensagem é clara, quando o sentido da mensagem é claro. Se houver uma mensagem onde não há uma transmissão clara da mensagem, tanto os crentes serão estrangeiros uns para os outros e os incrédulos não serão advertidos, não serão confrontados. A edificação no culto público é proporcionada somente por pessoas maduras. Paulo ele começa novamente tratando a ideia da maturidade e agora ele vai entrar em qual assunto? A edificação no culto público é proporcionada quando a comunicação da palavra de Deus é feita de forma clara, inteligível e ela é priorizada. É basicamente o foco agora do sermão, os versos 21 a 25. Primeiro, o culto público ele é útil quando pessoas maduras participam dele. Quando pessoas maduras na fé, quando aqueles que não são meninos, mas são adultos no juízo, no entendimento, participam. Uma segunda questão é, o culto público ele é útil para todos quando a palavra de Deus, ou quando a comunicação clara da palavra de Deus é priorizada. Quando o propósito é o seguinte: nós precisamos falar de maneira que todos entendam. Nós precisamos comunicar a verdade de forma que todos cheguem ao entendimento do que está sendo feito. Se nós falarmos de forma que nem todos entendem, nosso foco não será atingido, a prioridade de Deus não será alcançada, que é a edificação. Então o que Paulo apresenta aqui? Primeiro, quando a comunicação não é clara, não há proveito para o incrédulo. Quando o que está sendo feito, falado, não é claro, o incrédulo não é alcançado. Por quê? E aí ele vai dizer um texto do profeta Isaías, ele faz uma menção da lei de uma forma mais ampla, mas ele não faz uma citação completa do texto de Isaías, e ao mesmo tempo que ele cita, ele aplica. Então note o verso 21. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas, e por lábios de outros povos. Então até aqui a menção de Isaías, aqui ele faz uma transferência, uma mudança do que foi aplicado daquela forma, daquela época para o que estava sendo aplicado para a igreja de Corinto. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De onde que Paulo está tirando isso? Nós lemos na liturgia o texto do profeta Isaías, capítulo 28. Qual é a história que está por trás disso, para a gente poder entender por que Paulo está trazendo isso aqui? No final, em segundo livro dos Reis, no capítulo 17, nós temos ali o final do reinado de Acás e também o reinado de Oséias. E uma das coisas que acontece é que Acás, se você vai para o livro de Isaías, uma boa parte do livro de Isaías é para tratar a ameaça da união entre a tribo de Efraim e o rei da Síria, não a Síria. Síria e Assíria são duas coisas, tá bom?
E não tem nada a ver com o que a gente está vendo agora acontecendo. Então aconteceu o seguinte: Acaz, que é do reino do sul, onde havia a tribo de Judá e Benjamim, estava sendo ameaçado pelo reino do norte, em que Efraim ele se uniu com o rei da Síria para descer e fulminar com a tribo ali. Tanto que a profecia messiânica de Isaías, capítulo 7, e eis que vos será por sinal uma virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Emanuel, era justamente para tranquilizar o rei de Judá. Era o seguinte: Deus tem uma promessa para Davi, de um sucessor no trono davídico, e não vai ser esses dois tições, que é como Deus chama o rei da Síria e a tribo de Benjamim, que vão impedir isso. Então, num determinado ponto, um menino irá nascer e isso servirá de sinal. E antes que esse menino saiba desprezar o bem, desprezar o mal e escolher o bem, esses dois terão já cessado. Isso já aconteceu. Por um outro lado, o rei de Judá, Acaz, ele foi fazer uma aliança com o rei da Assíria. Ele foi pedir ajuda para o rei da Assíria. Então, essa história de Israel você pode ler durante a semana em 2 Reis 17 e 18. Mas Deus ele fala o seguinte ali, no profeta Isaías capítulo 28. Que quando o povo começasse a ouvir uma língua diferente, uma língua de um outro povo, eles saberiam que o juízo de Deus estava sobre eles. E foi isso que aconteceu. A nação ficou sitiada por 3 anos, e ali em 2 de Reis 17 é reportado, por exemplo, o cativeiro do reino do norte. E 3 anos depois tem o cativeiro do reino do sul pela Babilônia, Nabucodonosor levando. Então, o que Paulo está falando aqui? Nós vamos situar o contexto histórico para poder entender de que maneira Paulo está citando isso aqui para a igreja de Corinto. É que quando houve o cerco e a nação de Israel, o reino do norte, ouviu aquele povo de língua estranha, aquele outro idioma, nem isso foi o suficiente para que eles se arrependessem, para que eles obedecessem a Deus. Eu até faço questão de ler Isaías 28. Por que eu quero ler o texto de Isaías 28:11? Para você entender que Paulo ele vai estender uma citação aqui, ele vai colocar algo como uma aplicação exemplar histórica do texto do capítulo 28. Então 28:11 diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. A segunda parte, o verso 12, a qual ele disse: este descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Aqui no capítulo 14 ele vai dizer o seguinte: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Paulo aqui, o que ele está querendo com isso? O que ele está querendo com isso? Primeiro, quando ele cita o texto de Isaías, e no verso 22 ele vai dizer que as línguas de sorte constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, uma das primeiras coisas que ele quer mostrar é que as línguas por si só podem ser um sinal negativo. Muita gente toma isso como a ideia do quê? Línguas é um sinal para os descrentes por causa de Isaías, por causa de Atos 2, né? E eles creram lá em Atos 2, não em todos, mas uma boa parte creu. E profecia é um sinal para os crentes. Mas a ideia que Paulo está tratando de sinal aqui é negativo. Não é um sinal positivo de que línguas têm que continuar existindo para que os incrédulos sejam confrontados. Pelo contrário, ele está tratando de uma forma negativa. Mesmo que estes ouçam outras línguas, mesmo que eles não entendam, isso não vai resultar na obediência deles. Eles precisam ser confrontados com algo claro, inteligível, a fim de que eles se arrependam e caiam em temor a Deus. Então o que Paulo está falando aqui? Quando a comunicação não é clara, não é proveitoso para o incrédulo.
Quando a igreja de Corinto se reunia e muitos falavam em línguas e os incrédulos entravam, eles pensavam que esse pessoal está louco. Eles não eram confrontados. Eles não caíam nos seus joelhos e clamavam a Deus por misericórdia. Havia zombaria. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os crentes. Então fica essa primeira parte do que Paulo está falando. O culto público, ele é útil para todos quando a comunicação da palavra de Deus é priorizada. Mas que tipo de comunicação? Como que essa comunicação tem que ser? Clara, inteligível. Mais uma vez, qual é o sentido de danças como meio de transmitir uma mensagem? Nenhum. Eu sei que, por exemplo, há como transmitir a mensagem para os surdos por meio de Libras, mas é uma mensagem na linguagem que eles entendem. Né? Mas o contexto aqui que serviu de advertência para a igreja de Corinto, mas serve para nós hoje, é o seguinte: nós, como igreja, no afã de querer ganhar os incrédulos, nada pode substituir a palavra e a pregação da palavra de maneira clara. Não é o mirabolante, o sobrenatural que vai produzir obediência. E Paulo está justamente trazendo um exemplo histórico. O povo de Israel ficou cercado, eles ouviram línguas estranhas, eles ouviram línguas de outros povos, e nem isso produziu a obediência necessária naqueles corações. E mesmo isso acontecendo na igreja não é sinal de que estes vão se arrepender, de que estes vão ceder a Deus e vão buscar a Deus e arrependimento. Quando a comunicação não é clara, não há proveito para o incrédulo. Isso daqui pode ser aplicado não somente por caso de línguas, é quando nós tentamos ganhar o incrédulo de qualquer outra forma que não envolva a comunicação clara da palavra de Deus. É quando o método se torna a doutrina. Nós temos muito isso hoje. Nós temos MDA, nós tínhamos o G12, nós temos o tal do encontrão, né, que as pessoas entram num ônibus e vai para um lugar estranho e lá fala que tem um encontro com Deus, e aquele impacto e aquela coisa que eles não entendem, né, quase uma lavagem cerebral. Paulo está dizendo o seguinte, até o que ele fala na sessão anterior, que foi o que nós meditamos semana passada: quando ninguém entende, quando só Deus entende o que está sendo feito, ninguém é edificado. E ele termina dizendo no verso 19: eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento e todos serem edificados, do que falar 10.000 palavras em outra língua e ninguém ser edificado. Então, do que adianta ter línguas no culto para tentar mostrar alguma coisa da presença de Deus para o incrédulo se ele não vai entender? Se ele não vai ser alcançado por isso? Verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão, porventura, que estáis loucos? Não vai dar um efeito benéfico para essas pessoas. Essas pessoas não serão edificadas. Se 7, 10, 20 pessoas no culto começarem a falar em outros idiomas e ter pessoas ali que não são convertidas, elas vão olhar e vão pensar o quê? Acho que Deus não está aqui não. Acho que um médico deveria estar aqui. Acho que um psiquiatra deveria estar aqui. Essas pessoas estão loucas. Mas como que essa pessoa pode ser arguida da presença de Deus então? Como que essa pessoa pode sair de um local onde o nome de Cristo foi invocado e sair dali como Jacó, fugindo de Esaú, temeu ao acordar e saber, terrível esse lugar, porque Deus está aqui, e chamou de Betel, a casa de Deus? Como que alguém pode ser impactado então? Como que uma igreja pode se policiar e se guardar do pragmatismo e de qualquer outro meio que substitua a palavra de Deus? Resposta: quando a comunicação é clara, tanto o incrédulo é confrontado e o salvo é edificado. Quando a comunicação é clara, não somente o português tem que ser claro, mas as ideias têm que ser expressas de uma maneira simples e de uma maneira clara.
para que todos sejam edificados. Dessa forma, o incrédulo vai ser convencido dos seus pecados, e não é revelação, como muitos pensam que o texto está tratando, que línguas aqui vai revelar, ou que a profecia vai revelar, mas a ideia de que a palavra de Deus, quando comunicada de uma forma clara, esta pessoa ela é arguida internamente do seu coração diante de Deus. Enquanto línguas dá a noção de que as pessoas que ali estão não são de Deus, por parecerem loucas, quando o profeta, quando a pregação é feita, a pessoa é convencida de que Deus está ali, de que Deus está presente. Quando a comunicação é clara, tanto o incrédulo é confrontado e o salvo é edificado. Olha o verso 24 e o verso 25. Porém, contrapondo o exemplo anterior, que é negativo. Então vamos resumir o exemplo negativo. Quando Paulo fala que línguas são os sinais, ele diz de forma negativa, não como algo exortando a ser feito, mas algo que deve ser evitado. É um sinal de juízo para o incrédulo, ele não tem como entender e ele ainda vai permanecer na sua incredulidade porque ele não entende aquilo. Porém, se todos profetizarem, e aqui nós sabemos que é uma situação hipotética, porque Paulo fala que nem todos falam em línguas e nem todos profetizam. Porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é por todos convencido. E essa ideia de convencido é aquele ministério mesmo do Espírito Santo de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando a palavra de Deus é pregada diante de pessoas que não têm Deus, estas pessoas podem ser arguidas no seu íntimo de que estão distantes de Deus, de que são inimigas de Deus, de que estão contrárias a Deus. É por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, pelo profeta, não pela palavra, pela mensagem. E assim, prostrando-se em face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então Paulo responde a pergunta da nossa inquirição no início, na introdução. Então como que uma igreja pode dar a alguém que visita prova de que Deus está ali? Manifestando línguas ou comunicando de maneira clara a palavra de Deus? Por que Paulo fala que esta pessoa ela tem manifesto os segredos do seu coração? Esse vai ser o segundo texto que nós vamos emprestar de fora do contexto, Hebreus 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O uso que eu estou fazendo desse texto não de forma nenhuma fere o sentido dele dentro do contexto do capítulo 4. Mas é para ilustrar de que maneira isso acontece no culto público. 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Na presença de quem? Da palavra de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Línguas não têm o poder de fazer o que profecia tem, o que a pregação tem. No final, o incentivo que fica para nós, ou a advertência ou a instrução que fica para nós hoje é o seguinte: qualquer pessoa que se levante para falar em nome de Deus tem que falar de forma clara. Tem que fazer sentido a sua mensagem. E tem que usar a palavra de Deus. Se não usar a palavra de Deus, não é um culto que podemos dizer que a presença de Deus esteve ali. Quantas igrejas hoje dão 15 minutos ou não dão nada para a palavra de Deus?
e acham que o principal é fazer com que a pessoa se sinta bem. Lembra a pós-modernidade? Ela tem que sair dali sentindo-se bem, porque senão ela não volta. Ela tem que sair dali sentindo-se agradada. Ela tem que sair dali sentindo-se que alguma coisa foi boa para ela. Mas se você for notar na maioria desses lugares, eu não quero também conduzir a mensagem tirando de algo que tem que ser útil para nós, mas eu preciso trazer isso como exemplo. Se não houver a palavra de Deus, Deus não está ali. É uma pedra de toque, é uma pedra fundamental que não pode ser movida. A condição da presença de Deus envolve aquilo que é de Deus, a palavra dele. E se não for usada a palavra dele, e se a palavra dele não for usada de maneira clara, não há edificação. Não há edificação. Não tem mistério o que Paulo está falando aqui. É útil para a igreja de Corinto, que ela estava nesse problema. Eles achavam que o culto deveria ter mais línguas do que pregação. E Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão espantando as pessoas que poderiam se aproximar de Deus, porque com esse tipo de comunicação ninguém vai entender. Pelo contrário, todos falem de maneira clara e usem a palavra de Deus de maneira correta, porque desta forma os indoutos e os incrédulos, os indoutos são aqueles que podem ser edificados e os incrédulos são aqueles que precisam ser convertidos. Estes podem ser sim alcançados com a pregação da palavra, mas línguas, pelo contrário, vocês estarão produzindo juízo sobre a cabeça dessas pessoas e farão com que os irmãos em Cristo se vejam como estrangeiros e não haja uma aproximação, pelo contrário, uma barreira. Irmãos, isso tem que mudar também a nossa forma de comunicar no dia a dia com os incrédulos. Como você acha que Deus vai alcançar as pessoas? Como que você olha para essa igreja local e pensa, poxa, essas coisas poderiam mudar, porque se essas coisas mudassem, talvez mais pessoas viriam, talvez mais pessoas ficariam, talvez mais isso, isso e isso. Nós somos tentados a pensar na efetividade do culto público, não a partir da palavra de Deus, mas a partir daquilo que pode ser útil para o coração das pessoas. E o nosso desafio é não mudar o que Deus estabeleceu, não mover os marcos antigos. Pessoas são alcançadas e pessoas são edificadas quando Deus fala de maneira clara. Ele não precisa de muleta, ele não precisa de algum outro tipo de auxílio que faça com que a palavra seja vista de maneira suficiente. Você já deve ter ouvido. Só vai ter pregação? Não vai ter mais nada? Mas só isso, as pessoas não isso, as pessoas não aquilo. Lembre-se disso. Pessoas maduras são úteis para o culto público porque elas podem discernir o que é útil para o incrédulo e o que é útil para o crente. Pessoas maduras, elas têm poder de Deus, ou elas são habilitadas por Deus a transmitir a mensagem de Deus de maneira clara. Então, no final, não é tanto como o nosso culto se desenvolve, mas é o tipo de pessoa que faz parte do nosso culto. Se você é uma pessoa madura, menino ou uma criança que participa do culto. Isso fará toda a diferença das pessoas notarem se Deus está ou não no nosso meio. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer, que não está em nós o poder e nem o querer, mas vem de Ti tanto o querer como o realizar segundo a boa vontade. Há muito que precisamos crescer e amadurecermos na fé, porém nós não podemos fazer isso sem a Tua ajuda. A mensagem de hoje, ó Deus, é simples e é clara, de que o culto não é para nós, não é para a demonstração de nossa demonstração, mas o culto é para demonstrarmos a presença do Senhor. Não somente para adorarmos o Senhor diante da Tua presença, mas através dos elementos apontados pelo Senhor, fazer notório a Sua presença em nosso meio. Somente quando a Sua palavra é pregada de maneira clara.
Ajuda-nos a, em todas as áreas, caminharmos com clareza e falarmos com clareza, tanto para o salvo quanto para o não salvo, a respeito do Senhor. Que do bom amor conduza cada um ao retorno dos seus lares, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim o Senhor permitir. E hoje nós teremos o nosso cafezinho.